Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar uma sequência de vídeos a respeito dos padrões estruturais. E para começar, falaremos sobre o padrão Adapter. Este design pattern vem como uma luva para os casos em que precisamos criar um adaptador que vai servir como intermediário entre duas interfaces distintas e ele pode unificar elas duas, de forma que elas possam se tornar compatíveis. O padrão Adapter ele é muito utilizado nos casos em que precisamos realizar integrações entre sistemas diferentes, migrações entre bancos de dados diferentes e uso de tecnologias externas, né? Bom, para mostrar isso na prática, nós vamos desenvolver uma aplicação que vai consumir duas APIs diferentes. As duas elas vão retornar dados a respeito de CEP. Então a gente vai passar como parâmetro o CEP para uma API, ela vai retornar os dados e a gente vai fazer isso para uma outra API. Elas duas têm padrões diferentes, o retorno é diferente e a gente vai usar um adaptador para fazer com que as duas se tornem compatíveis. Então a gente pode fazer dentro do sistema algo como caso uma API falhe, a outra vai funcionar e o nosso cliente ele sempre vai ter o mesmo retorno. Ele sempre vai visualizar as mesmas informações no resultado. E é para isso que a gente vai utilizar o adaptador. Bom, se você se interessou pelo assunto, então pega o seu cafezinho e vem codar comigo. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos do nosso canal. E aqui na descrição eu vou colocar o link do artigo que eu utilizei para poder gravar esse artigo. Então chega de enrolação e vamos começar. Bom, para começar, nós vamos criar um novo projeto. E esse projeto eu vou salvar dentro da nossa pastinha Design Patterns. Vou chamar ele de Adapter. O nome da unit principal, para seguir o mesmo padrão, eu vou colocar como UView. E o nome do projeto vai se chamar Adapter. Beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma interfacezinha que vai receber o parâmetro do CEP e vai retornar os dados desse CEP. Então eu vou reaproveitar aqui essa interfacezinha. Bem simples, a gente vai digitar o CEP e a gente vai poder consultar ele tanto pela API via CEP quanto pela API Brasil API. Na verdade aqui não vai ser Correio, vai ser Brasil API. Brasil API. Beleza. Bom, vamos definir o nome aqui do nosso form, que vai se chamar Adapter. Eu vou colocar ele como Screen Center e o nome vai ser PRM-Main. Bom, já criei aqui a nossa tela principal, que vai ser o nosso cliente. E agora a gente vai precisar criar uma interface, que vai ser a nossa interface de busca CEP. Então, eu vou criar aqui uma nova unit, vou salvar, e o nome dessa interface vai ser interfaces.buscar CEP. Essa interface vai ter o nome de Web Service consulta CEP. Ela vai ser uma interface e vai disponibilizar 4 métodos. Primeiro vai ser uma procedure chamada consultar endereço service e ela vai receber como parâmetro uma constante que vai se chamar CEP do tipo string. A gente também vai ter 3 funções que vai obter. A primeira vai obter o logradouro, vai devolver um string, e mais outras duas que vão obter o bairro e também a cidade. Beleza, está feita a nossa primeira interface. Agora a gente vai criar a classe, a primeira classe que vai implementar essa interface. Então, uma nova unit, vamos salvar ela com o nome de Web Services.viacep. Essa vai ser a primeira API.
a API original que vai implementar essa classe. Então vamos lá. Type T Web Service VSAP, que vai ser uma classe que implementa o T Interface Object e I Web Service Consulta SAP, que foi essa que a gente acabou de criar. Então, de cara já vou ter que dar use nela, Ctrl Shift A, e vamos declarar aqui na interface. Agora a gente vai ter a seção privada e a seção pública. Na seção privada nós teremos chamar aqui um JSON document, que vai ser do tipo TJSON-Object. Nós teremos um HTTP, que vai ser do tipo TID-HTTP. A gente vai usar isso aqui para poder fazer a requisição lá no site da VSAP. E a gente também vai ter um SSL, que vai ser do tipo TID-SSL-IO Handler Socket Open SSL. Vou ver se eu consigo dar aqui um Ctrl Shift A para poder declarar. Não consigo, não tem problema. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou colocar aqui todas as units que eu vou precisar para a gente poder utilizar essas classes aqui. Agora, na seção pública, nós vamos ter um construtor, nós teremos um destrutor, override, e nós teremos todos os métodos referentes a essa classe aqui que nós estamos implementando. Então, Ctrl Shift C, e vamos começar pelo nosso create. Dentro do nosso create, nós vamos criar todos os objetos que a gente vai utilizar. Então, primeiro vai ser o JSON document. A gente vai criar um TJSON object. Beleza. A gente também vai criar o HTTP, TID HTTP.create. Nós teremos também o SSL, que vai ser o TID SSL IO Handler, esse aqui, create. Aí agora a gente vai definir aqui, dentro do nosso SSL, as opções. Isso aqui vai servir porque dentro do nosso... Esse servidor, essa API, ela exige autenticação TSL. Então, sem isso, a gente não consegue fazer a nossa consulta. Então, por isso que a gente está utilizando aqui essas opções de SSL. Então, aqui nós vamos também... Opa, Ctrl C, coloca aqui. Então, e beleza. E http.iohandler recebe SSL. Beleza. Agora, no destroy, a gente simplesmente vai destruir todos os objetos que a gente criou. Primeiro vai ser o JSON document. Então, vou ter que dar uses aqui no frame new, que é o sysutils, né? Vou colocar aqui no implementation mesmo. Vou destruir também o meu HTTP e o meu SSL. Então, criei, destruí. Agora a gente vai implementar a função consultar endereço. Para isso, eu vou criar uma variável chamada hatJSON, que vai ser um string. E esse hatJSON vai receber o quê? Vai receber o nosso retorno do get, que vai ser... Vou pegar aqui para a gente, ó. Ele vai fazer um get dentro desse endereço aqui, ó, que é o viasap.br. Passo como parâmetro aqui o SAP e ele vai retornar um JSON. Tranquilo, né? Bom, eu vou armazenar dentro do nosso hatJSON aqui. E logo embaixo nós vamos pegar o nosso JSON document e a gente vai fazer um parse dele. Object.parse JSON value, pegando o nosso hatJSON. O que eu estou fazendo errado aqui? Hatch. Nosso hatJSON as TJSON object. Então, beleza. O que eu fiz aqui? Eu fiz um get, uma consulta nesse link aqui do ViaSAP. Ele vai me devolver um endereço contendo... ele vai me devolver, vou mostrar aqui para vocês,
ele vai devolver um JSON nesse padrão aqui, tá vendo? Com essas chaves. Então a gente vai dessa chave, a gente vai recuperar o logradouro, tá vendo aqui? Tem uma chave chamada logradouro, tem uma chave chamada bairro e tem uma chave chamada a cidade, que é localidade, tá vendo? Então a gente vai pegar esse JSON, vai armazenar esse JSON dentro desse objeto aqui, JSON Document. E depois que a gente fizer isso, a gente vai precisar armazenar esses valores dentro desse retorno aqui, né? Dessas funções. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bem simples. A gente vai pegar o JSON Document, vai usar um try_get_value. Então, o retorno vai ser em string. E o que nós vamos ter aqui como parâmetro? O primeiro vai ser o bairro. Eu vou devolver aqui ele no meu result da função. Então, quando eu chamar essa função obter bairro, eu vou chamar esse método try_get_value, esperando um string, pegando aqui a chave bairro. E a gente vai fazer a mesma coisa para a cidade. Lembra que está escrito localidade na cidade? Lá no JSON. Então, aqui vai ser localidade. E o logradouro, que é logradouro mesmo. Então, basicamente, a API via CEP vai estar implementada dessa maneira aqui. Continuando, agora nós vamos fazer um comunicador, que seria o nosso target. Então, para que serve o comunicador? Vem comigo. Vou criar aqui uma nova unit, que vai se chamar de pattern.target. E aí aqui nós vamos criar essa classe, que vai se chamar tComunicador. Essa é uma classe que vai ter uma seção privada. Dentro dessa seção privada, nós teremos uma variável chamada buscar_cep, do tipo iWebService_consulta_cep, que é a nossa interface. Ou seja, esse carinha aqui, nosso comunicador, ele vai servir como um alvo, né? Um target, que vai, dentro dessa variável, armazenar a nossa interface, a interface que nós criamos com todos os métodos referentes à consulta do CEP. Vamos continuar aqui. Seção pública, que vai ter um construtor. E dentro desse construtor, nós vamos passar um parâmetro que vai se chamar aBuscarCep, que também vai ser do tipo da interface. Ou seja, a gente vai passar, na hora que for criar essa classe comunicador, a gente vai injetar uma dependência aqui, logo no create. E essa dependência pode ser a nossa API principal, mas ela também pode ser outra coisa, pode ser o nosso adaptador. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, aqui nós teremos um destrutor, override, e por fim nós teremos uma função chamada dar endereço, que também vai receber como parâmetro um CEP e vai devolver uma string list. Bom, aqui eu poderia criar properties, eu poderia fazer de outras formas, mas essa daqui vai ser uma forma mais rápida. Então vamos lá, vamos continuar. Vou dar um Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+C, e vamos lá no nosso create. O que o nosso create vai fazer? Está aqui o create. Vou pegar o meu self.buscarCep, recebe buscarCep, que é o nosso parâmetro que foi passado aqui, a nossa dependência que foi injetada dentro do nosso comunicador. E o nosso destroy? Só vou setar ele como new. Por que eu vou setar ele como new? Ele é uma interface. Interface você não destrói. Vamos continuar aqui. O que nós vamos fazer agora no consultar endereço? Vou criar uma variável chamada dados, que vai ser do tipo string_list. Nós vamos fazer o seguinte: o nosso buscarCep, que é a nossa variável que armazena a nossa interface, ela vai fazer o seguinte: ela vai chamar um método chamado consultar endereço web service, passando como parâmetro o CEP. E aí, as informações vão estar todas armazenadas aqui dentro da nossa variável buscarCep. E aí, o que eu vou fazer? Só vou devolver ela dentro dessa string list. Então, eu pego aqui dados, vou criar uma instância do
string list. Deixa eu ver aqui. String list, Ctrl Shift A. Tá, vou ter que declarar o system.classes. E agora nós vamos fazer o seguinte: dados.values, logradouro vai receber o nosso buscar CEP.obter logradouro. E vamos fazer isso tanto para o bairro quanto para a cidade. Então aqui vai ser bairro e aqui vai ser obter bairro. Aqui teremos cidade e aqui teremos obter cidade. E depois a gente só vai dar um result nessa string list. Beleza. Então, nosso target já está pronto. Agora, se a gente executar isso aqui lá no nosso cliente, isso aqui já vai funcionar, porém apenas com a nossa API da ViaCep. Vamos tentar? Vamos fazer o seguinte aqui na nossa view, na nossa tela, né? A gente vai implementar algumas funçõezinhas aqui. Bom, o ViaCep já está pronto, então vamos fazer logo ele. Eu vou clicar aqui 2 vezes e a gente vai começar a implementar. Só que antes de implementar, tem algumas validações que eu quero fazer. Eu quero verificar, por exemplo, se o CEP foi preenchido antes de começar. Então a gente vai criar uma função chamada rmain.validar CEP e vai retornar um boolean para saber se o usuário pelo menos preencheu o CEP, né? Vou dar um Ctrl Shift C. Bom, de cara eu vou inicializar aqui o retorno dela como verdadeiro. Eu vou fazer uma validação básica aqui. Se o length for menor do que 8, length de quê? Do nosso edit CEP. Então, se ele for menor do que 8, eu vou exibir uma mensagem na tela. Mensagem. E essa mensagem vai ser o seguinte: digite o CEP corretamente. Como parâmetros, nós vamos passar um MT Warning, um botãozinho, que vai ser o MBOK, e Help Context 0. Bom, se der esse problema, a gente vai exibir a mensagem e eu vou colocar o foco no meu campo do CEP, só para ter uma pequena segurançazinha, então. E aí, se der isso, eu vou dar um return false aqui. Beleza. Outra coisa que eu vou fazer também é eu vou criar um método chamado indicar status de processamento. Poderia ser um loading, poderia ser alguma outra coisa também. Então aqui, peraí, faltou colocar aqui o nome da classe, BeginEng, Ctrl Shift C para declarar aqui na seção. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? Quando estiver processando, os nossos edits eles vão ficar com o texto escrito aguarde, certo? Vai fazer isso nos 3 campos: o logradouro, o bairro e a cidade. Beleza. Então agora vamos começar. A gente primeiro vai lá no nosso botãozinho que vai ser o ViaCep, né? Então vamos lá para o ViaCep. Para isso eu vou criar uma variável chamada WebService ViaCep, que vai ser do tipo WebService ViaCep. Então vou dar um Ctrl Shift A para declarar ela, nossa classezinha referente ao ViaCep. Ctrl Shift A, beleza, declarei. E aí também nós vamos fazer o comunicador, que seria aquele nosso target, né? O comunicador é o cara que vai dizer qual API que eu vou utilizar. Então, vamos lá. Comunicador do tipo T, comunicador. Então, Ctrl Shift A também. Ok, eu declarei. Agora a gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou verificar se o CEP foi digitado corretamente, né? Então eu vou verificar aqui. Se ele não validar, então simplesmente vai sair. Ou seja, se o tamanho dele for menor do que 8, ele vai dar esse errinho aqui, vai dar o result false e simplesmente vai sair da nossa função. Depois eu vou chamar esse indicador do status de processamento só para ele mudar o texto lá dos edits, e aí sim a gente vai começar o nosso processamento.
Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro eu vou criar o nosso web service, criar essa classe, que é o T, web service, via sep.create. Aí eu vou chamar o nosso comunicador. Então, vamos chamar aqui o nosso comunicador .create, passando como parâmetro a minha dependência, que vai ser o meu web service. Então, todo o meu retorno vai estar dentro do comunicador. Lembra o que o comunicador devolve? Vamos voltar lá no comunicador. Ó, ele devolve uma string list. Então, dependendo da dependência que eu passar aqui dentro do meu create, ele vai fazer todo o processamento, né? Independente de como que vai ser a minha API, o meu retorno, o JSON que vai vir, se vier JSON, se vier XML, enfim, independente disso, ele vai retornar os dados como uma string list. Então, vamos voltar aqui na nossa view. Tá tudo aqui dentro de comunicador. O que eu vou fazer? Eu preciso escrever esses dados nos meus edits. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um método chamado exibir dados e vou passar como parâmetro o nosso comunicador. Então tá, vamos criar esse método chamado exibir dados. Procedure exibir dados, que vai receber como parâmetro um comunicador do tipo T comunicador. Tá? Ctrl Shift C. O que eu vou ter que fazer aqui? O nosso comunicador, que é o target, eu vou ter que declarar aqui em cima. Por quê? Porque agora a nossa função ela também precisa conhecer essa classe. E é por isso que eu tenho que declarar ela aqui em cima na uses da interface e não mais na implementation. Tranquilo. Bom, então vamos implementar o nosso método exibir dados. Para isso, eu vou criar uma variável chamada retorno, e vai ser uma tStringList. E aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar um try finally. Vamos criar esse retorno tStringList.create, e aqui embaixo a gente vai destruir free and new retorno. Beleza. Dentro do nosso try finally, eu vou ter um outro try, só que aqui vai ser um except. Eu posso considerar que a minha consulta entre uma das APIs pode dar erro, então eu preciso tratar essa exceção. Então o que nós vamos ter aqui dentro? Meu retorno vai receber o meu comunicador, que foi passado aqui como parâmetro, ponto, consultar endereço, e passando como parâmetro o meu CEP. E aí, dentro do meu retorno, eu vou ter todas aquelas string list que eu vou armazenar aqui dentro dos meus edits. Então, logradouro.text recebe retorno.values logradouro. Beleza. Vou fazer o mesmo para o bairro e o mesmo para a cidade. Então, edit bairro vai receber bairro. O edit cidade vai receber cidade. E se der alguma exceção, o que eu vou fazer? Se der uma exceção, inicialmente eu só vou limpar os edits. Então, vou dar um clear. Pronto. Vamos testar isso aqui? Vou dar um Ctrl F9 para ver se vai dar algum erro. Deu um errinho aqui. Override. Faltou um ponto e vírgula aqui. Ctrl F9. Foi. Deu um errinho aqui, porque quando a gente usa o Message Dialog, a gente tem que declarar aqui uma unit para tirar esse hint. Então, vou declarar aqui system.UITypes. Ctrl F9. Foi. Vou dar aqui um F9 agora, vamos testar. Então, vou botar um CEP aqui. Consultar CEP pelo via CEP. Ó, deu um erro, vamos ver por que deu erro. Consultar endereço. Vamos colocar um breakpoint aqui para ver o que a gente fez de errado. Buscar CEP. Vamos ver se a gente criou a instância dele. Então, vamos ver aqui. Criei. Passei para cá.
E aí a gente vai exibir os dados chamando aqui. Vamos ver o que aconteceu. Vamos dar um F9 aqui para testar. F9. Consultar CEP pelo via CEP. Então aqui eu estou criando a nossa API. Deixa eu ver se está certinho aqui o nosso create. Beleza, criou. Continua. Criamos o nosso comunicador. Deixa eu ver o que tem dentro do nosso create. Passou aqui pela variável. Armazenou. Tranquilo, né? Ah, tem um errinho aqui, ó. Aqui a gente tem que receber a nossa dependência. Então, a nossa dependência que vai entrar aqui dentro da nossa variável buscar CEP. Vamos de novo, F9. Vamos ver se vai dar o problema agora. Consultar, F8, F8, F8. F8. Tá. Agora deu um errinho de SSL e eu sei por que isso está acontecendo. Porque essa API ela exige que a gente utilize segurança TSL. E para a gente resolver esse probleminha, eu preciso colocar umas DLLs do OpenSSL dentro da nossa pasta da nossa aplicação. Então é bem simples. Eu vou abrir aqui a pasta da aplicação. A pasta da nossa aplicação está aqui. Dentro da mesma pasta que o nosso executável, eu vou colocar aqui as DLLs do nosso OpenSSL. Então vamos tentar de novo agora. Vou dar um F9 e vou digitar de novo aqui. Consultar CEP. Vou tirar o breakpoint. Tirar o breakpoint. E beleza. Trouxe aqui o endereço certinho. Então era isso que eu queria. Agora olha que interessante. A gente vai fazer a implementação da nossa API Brasil API. A gente vai integrar mais ou menos as duas, a gente vai adaptar de forma com que dentro da minha view, né, que seria aqui ó, a tela, os métodos serão idênticos. Ele não vai entender o que vai se passar por trás. Quem vai fazer tudo isso vai ser o nosso comunicador. O nosso comunicador aqui ele recebe como dependência, eu estou injetando a nossa API do CEP. E agora eu vou injetar o nosso adaptador. Como é que é isso, hein? Vamos ver? Vamos ver. Então vamos lá. A gente vai criar agora uma classe que vai representar a nossa API do Brasil API. Então vou salvar ela com o nome de Web Services.Brasil API. Essa aqui será a nossa classe adaptada. Então vamos começar. Primeiro type. Vou chamar ela de T, Brasil API. Vai ser uma classe. Essa classe vai ter uma seção privada, uma seção pública. Dentro da nossa classe Brasil API, a gente vai, como as duas elas retornam JSON, então os parâmetros são bem parecidos. Então eu vou até copiar aqui, ó, para a gente ganhar tempo. Esses três parâmetros aqui a gente vai utilizar aqui também. Só que aqui a gente vai ter algumas coisinhas diferentes. Deixa eu dar uses aqui nas classes que a gente vai utilizar. Então, beleza, tem use, porque aqui a gente está usando JSON Object, o IDE HTTP, o SSL, enfim. O que mais que a gente vai ter? Eu vou criar três variáveis que vai armazenar Bradouro, o bairro e a cidade. Beleza. Então, na nossa seção pública, nós vamos ter um construtor. Nós teremos um destrutor. Destroy, override. E aí nós vamos ter uma procedure chamada consultar CEP, que vai receber como parâmetro uma constante chamada CEP. E aí nós vamos ter três properties. A primeira vai ser logradouro, que vai ser do tipo string e vai ler nosso flogradouro. Eu não preciso colocar write, porque eu não vou escrever nada
nessa property do lado de fora. Eu só vou... vai ser essa função que vai armazenar todos os dados dentro dessas nossas properties aqui. Então, vamos continuar. A gente vai fazer a mesma coisa para o bairro e a mesma coisa para a cidade. Então, bairro, cidade. Aqui vai dar o read bairro e aqui vai dar o read cidade. Então, vamos lá. Dá um Ctrl Shift C agora. Shift C. E vamos no nosso Create. O nosso Create vai ser também um pouco parecido. Então, eu vou aproveitar aqui, ó. Vou lá no meu Create aqui, vou copiar isso aqui tudinho que eu vou utilizar. Então, Create. Só que tem uma pequena diferença aqui. Na API da minha Brasil API, diferentemente do meu ViaCep, a API da Brasil API, ela exige que eu tenha um User Agent. Porque senão ele não me permite fazer requisição, ele dá um erro de autenticação. Então, um forbidden, né? Então, beleza, eu preciso colocar esse User Agent. Então, você já começa a perceber que as duas APIs elas têm algumas diferenças. E essas diferenças elas vão ficar invisíveis ao nosso cliente, à nossa tela. A nossa tela não vai ver nada disso. Quem vai fazer todo o trâmite ali é o nosso comunicador. Então, assim como eu criei, eu preciso destruir também, né? Então, vamos copiar isso aqui para cá. Eu vou ter que destruir isso aqui também. Agora, vou ter que dar use aqui no sysutius, Ctrl Shift A. Aqui, beleza. Agora vamos implementar aqui a consultar CEP. Bom, um pouco parecido também. A gente vai criar uma variável também chamada hatJSON e vai ser do tipo string. Essa hatJSON ela vai retornar o meu response desse get aqui. E agora, dentro do nosso get, a gente vai passar o nosso Brasil API. Vamos lá, vou colocar aqui nesse jeito para a gente poder ver melhor. Agora o link é diferente, então deixa eu mostrar aqui para vocês como é que vai vir esse retorno. Vou colocar o mesmo CEP. Bom, esse aqui é o retorno do meu Brasil API, né? E esse aqui é o retorno do meu ViaCep. Repara o seguinte, ó. Aqui onde é que eu tenho localidade, que seria a minha cidade, lá no meu ViaCep, aqui no Brasil API, tá como city. Ele retorna como... tá em inglês, tá vendo? City, state, neighborhood, então street. Então, você repare que as duas APIs elas têm retornos diferentes, mas isso vai ficar invisível para a nossa tela principal. A gente, caso precise utilizar outra API, a tela nem vai saber, porque a gente vai fazer essa adaptação. Então, vamos lá, vamos continuar. Bom, retornei aquele JSON aqui como string, e agora eu preciso fazer um parse para que eu possa trabalhar como objeto JSON. Então, JSON object, parse JSON value, colocando aqui o hatJSON as tJSON object. E agora eu vou colocar os retornos desse JSON dentro dessas minhas variáveis para que a gente possa disponibilizá-las aqui através das nossas properties. Então, JSON document ponto try_get_value do tipo string, e aí eu vou passar aqui o nosso street, que vai ser a nossa rua, para dentro da nossa variável f_logradouro. E a gente vai fazer a mesma coisa para neighborhood. Neighborhood vai ser o nosso bairro, e a nossa city, que vai ser a nossa cidade. Beleza? Então, está implementada aqui a nossa API, Brasil API. E para finalizar, agora a gente tem que fazer o nosso adaptador, né? Que a gente vai adaptar essa API para que a nossa view consiga utilizá-la, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos criar o nosso adaptador. File, New, Unit. Vamos chamar esse adaptador de pattern.adapter. E aí vamos começar. Type o nosso adapter
vai ser uma classe que implementa T, Interface Object e também a nossa interface Web Service consulta CEP. Então vamos dar uses nela. O que nós teremos aqui? Uma seção privada e uma seção pública. Na nossa seção privada, a gente vai ter uma variável do tipo tBrasil_API, que vai ser o adaptador da Brasil API. Ele vai fazer com que a Brasil API tenha o retorno similar ao da via CEP, né? Então vamos lá. fBrasil API do tipo tBrasil API. E eu vou ter que declarar aqui na nossa uses a classe dessa Brasil API. Agora, dentro da public, nós teremos um constructor create, recebendo como parâmetro a Brasil API do tipo tBrasil API. Nós teremos também uma outra procedure chamada consultar endereço web service, que seria exatamente as funções do nosso da nossa interface. São todos esses métodos aqui. Então, vou colocar logo tudo aqui assim. Beleza. Agora nós vamos dar um Ctrl Shift C e vamos começar. Dentro do nosso create, o que eu vou fazer? O meu self.fBrasil_API vai receber Brasil API. E agora, dentro da nossa consultar endereço web service, nós teremos fBrasil_API.consultar CEP, passando como parâmetro o CEP. E o nosso retorno vai ser bem simples. O obter bairro vai ser result recebe fBrasil_API. Esse aqui é o bairro, né? Bairro. Esse aqui vai ser o cidade. E esse aqui vai ser o logradouro. Então, beleza. Tá feito o nosso adaptador. Agora, como é que a gente usa esse nosso adaptador? Olha que moleza. Bom, vou copiar isso aqui tudinho, ó, do nosso CEP. E a gente vai fazer agora a implementação do nosso Brasil API. Então, vem comigo. Bom, aqui eu vou precisar criar uma variável do tipo Brasil API. Aqui eu vou precisar do nosso adapter também. E o nosso comunicador. E comunicador. Beleza. Vamos dar uses aqui nessas classes. E aqui também. Beleza. Então, isso aqui a gente vai repetir. A gente vai repetir. Agora a gente vai criar a nossa classe Brasil API. Brasil. Create. A gente vai criar o nosso adaptador. Adapter.create. E aí eu vou injetar dentro do meu adaptador a classe Brasil API. E agora sim eu vou usar o meu comunicador. Dentro do meu comunicador eu vou injetar o meu adaptador. E depois disso é só exibir os dados. Ó. Ou seja, olha que interessante, né? O meu comunicador, ele está recebendo como parâmetro o meu adaptador, que é uma classe que implementa a minha interface. Ou seja, a mesma interface que está sendo implementada pela minha classe via CEP, ó, aqui, ó, via CEP também implementa ela. O meu adaptador também vai fazer a mesma coisa. Então, o que eu posso fazer com isso? Com que o meu adaptador ele sirva como parâmetro. Então, eu injeto essa dependência, que é o meu adaptador, dentro do meu comunicador, que seria meu target, né? Que é o cara que vai manipular tudo isso. E aí, com o comunicador prontinho, eu exibo os dados. Então, repare bem, dentro da minha função exibir dados, eu não mexo em nada. Porque o meu retorno vai ser igual. O que vai ser o meu retorno? Vai ser o método consultar endereço do comunicador, né? Então, vamos testar agora? Então, vamos testar. A gente fez o via CEP. Agora, a gente fez o
tá como Correios, mas na verdade aqui não é BTN Correios, aqui vai ser BTN Brasil API. Brasil API. Isso, vamos dar um Ctrl F9 para testar. Vou dar aqui um F9 e vou colocar aqui o primeiro CEP. 22, tá, constar CEP. Ó, trouxe aqui os dados, beleza, né? Vamos ver aqui. Vou fechar e vou abrir de novo, porque a gente vai fazer agora utilizando a outra API. Então 22, né? Clico aqui e tá lá, ó. Então os dois funcionam trazendo os dados das duas APIs distintas, ó. Ó, trouxe aqui, tá vendo? Aqui eu vou colocar de baixo, ó, tá vendo? Então as duas estão funcionando. O meu client, ele sempre vai ter o mesmo tipo de retorno, que vai ser o retorno do meu comunicador, ó. Retornei e trouxe para cá. Então, com isso, eu posso criar vários adaptadores, vários tipos de adaptadores para várias classes diferentes. E aí eu não preciso mais ter que ficar dando manutenção, ter que modificar o meu sistema inteiro para ele se adaptar a essa nova tecnologia que foi criada. Entendeu? Bem, agora vem para cá. O que vocês acharam desse conteúdo? Bem, eu achei ótimo isso aqui, porque isso aqui pode servir para muitas situações. E essa de integrações de serviços diferentes, você integra o serviço A, integra o serviço B, e dentro da minha aplicação o resultado vai ser sempre adaptado, sempre a mesma coisa. Então eu não preciso ficar toda hora dando manutenção na minha aplicação. Se um serviço cair, eu tenho outro de forma igual. E da mesma forma eu posso ter APIs que consultam situações diferentes, mas também que o retorno vai acabar sendo parecido. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de dar like no canal, se inscreve aí, deixa um comentário se você tiver qualquer dúvida. E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.